Achar a reta normal ao elipsoide de equação x² sobre 4 mais y² sobre 4 mais z² igual a 1, no ponto de coordenadas 1, 1, raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2, melhor dizendo. Bom, então esse exercício precisamos encontrar a reta normal, né? Quando aparece o termo normal, tem um sinônimo, né, em ser ortogonal perpendicular ao elipsoide. Basicamente, perpendicular à superfície de nível desse elipsoide, que possui, né, uma casca exatamente no k igual a 1, né, porque é toda a equação do elipsoide igual a 1. Para encontrar uma reta, né, a gente pode relembrar a reta na sua representação vetorial. Então, uma reta na sua representação vetorial, podemos chamar x de u, ela é dada por um ponto conhecido, então basta você conhecer um ponto da reta, mais um parâmetro qualquer, que eu posso chamar de u, vezes um vetor diretor. Então nós temos que ter uma direção dessa reta. E por ser uma reta normal, essa direção tem que ser perpendicular à superfície de nível desse elipsoide. Tá? E daí entra um conceito muito interessante, né? Que o gradiente de uma função dá, então, os vetores perpendiculares à superfície de nível. Então, se a gente observar, esse elipsoide que se apresenta aqui, ele tem função, podemos colocar aqui, né? f de x, y, z, dado por x² mais y² sobre 4 mais z². Você pode colocar menos 1 aqui, mas não vai alterar, porque o que nos interessa é o gradiente desse termo. Então, esse v aqui, tá, nós vamos substituir pelo gradiente da função. Tá? Então, gradiente tem essa simbologia aqui, né? É o operador nabla vezes a função. E como que nós determinamos, né, esse vetor gradiente? Muito simples. Basta você determinar as derivadas parciais em relação a x, y e z da função desse elipsoide. Então fica assim, gradiente de f, x, y, z. F de x, y, z vai ser a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y e a derivada de f em relação a z. Por isso que eu digo que esse termo aqui, né, quando derivado, ele foge. Então, a gente nem precisa colocar essa casca, né? Na verdade, é aí que determina a superfície do elipsoide que nós vamos determinar essa reta normal, né? É no k igual a 1. Isso é muito importante. Então, vou colocar aqui um parênteses. Então, vamos primeiramente aqui determinar o gradiente dessa função. Eu vou tirar essa parte aqui de x, y, z para não tornar muito extensos os cálculos aqui, mas saiba que a função f ela é em x, y e z, né? Bom, então vou derivar essa expressão aqui em relação a x. Vou ficar então com x sobre 2. Por que x sobre 2? Lembra, né, que se você derivar a expressão x² sobre 4 vai ficar 2x sobre 4, né? Esse 2 simplifica com esse 4 que sobra o 2. Por isso que eu já coloquei direto. A mesma coisa ocorre quando você deriva essa expressão em relação a y. Esse 2 vem para frente, né? Então simplifica com 4 no denominador e fica y sobre 2 também. E a derivada de z² é 2z. Bom, então aqui está o gradiente da função. Só que nós precisamos de uma direção. Então, para isso, a gente vai calcular, na verdade, o gradiente no ponto. Tá? Que ponto é esse? O ponto de coordenadas 1, 1, raiz quadrada de 2 sobre 2.
Isso vai nos dar o vetor diretor para construir a nossa reta normal a esse elipsoide. Então, o próximo passo aqui é substituir no lugar de x, y, z, vou apagar aqui, os valores do ponto conhecido dessa reta. Então, eu vou calcular aqui, ó, deixa eu botar aqui do ladinho, o gradiente de f de 1, 1 e raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter aqui 1 meio, 1 meio, eu vou ter raiz quadrada de 2, né? Porque esse 2 que está multiplicando o z vai simplificar com esse 2 no denominador e sobra então apenas raiz quadrada de 2. Feito? Bom, então esse aqui é o nosso vetor diretor da reta. Pronto, agora a nossa reta está construída aí. Nosso x de u vai ser o ponto, conhecido da reta, que é aquele ponto lá, né? 1 e raiz quadrada de 2 sobre 2, mais um parâmetro qualquer, que multiplica, então, esse vetor gradiente, que ele tem direção perpendicular à superfície de nível desse elipsoide. Nós encontramos aqui que é 1 meio, 1 meio e raiz quadrada de 2. Multiplicando aqui, né, esse u pelas componentes do vetor, nós temos, então, 1 raiz quadrada de 2 sobre 2, mais u sobre 2, u sobre 2 e raiz quadrada de 2u. Somando isso daqui, né, para a gente ter apenas numa componente só essa reta, nós vamos ter 1, que é este termo aqui, com o primeiro do componente do vetor. Então fica 1 mais u sobre 2. Depois 1 novamente, mais, esqueça, né, esse, mais esse daqui. U sobre 2. E para finalizar, o que sobrou, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 2u. Aqui ficou raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2u. Certo? Então, aqui está a resposta do exercício. E agora eu convido vocês a enxergar melhor tudo que a gente fez aqui numa representação gráfica, né, em 3 dimensões, desse elipsoide e também essa reta que nós encontramos. Bom, então abri aqui uma página do GeoGebra, né, calculadora em 3 dimensões, para a gente colocar então as informações, já que a gente está trabalhando com componentes em R3, né? Então aqui no campo de entrada, eu vou colocar a equação do paraboloide, do elipsoide, tá? Que é x elevado à quarta, dividido por 4, mais y ao quadrado, dividido por 4, mais z ao quadrado igual a 1. Então, ele vai me dar aqui o elipsoide. Vocês estão vendo aqui, né? Então, a sua amplitude em z, vocês podem ver, né? Varia de menos 1 até 1. E os eixos, né, em x e y vão de 2 até menos 2, né? Devido àquele termo ali embaixo, o denominador 4, né? Que sempre é o a ao quadrado, né? Portanto, o 2, que é o eixo em x e y. E depois eu vou inserir, então, um ponto. O ponto é 1, 1 e raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? Então, esse ponto é o que pertence ao elipsoide, e vocês podem ver aqui, né? O ponto A está exatamente sobre essa camada, né? Sobre essa superfície de nível que é o elipsoide. Nós vamos então encontrar uma equação que seja
perpendicular nesse ponto. Tá? Deixa eu ver se o GeoGebra aqui tem uma ferramenta que calcula isso. Se eu não me engano, acho que tem. Só deixa ele dar uma pensadinha aqui. Eu acho que é reta perpendicular. Não sei por que ele não está dando agora. Vamos explorar juntos aqui. Reta perpendicular. Vamos ver se ela calcula sobre o elipsoide. Está falando ponto em um plano, né? Deixa eu selecionar o ponto aqui. Ela calculou uma reta. Vamos ver se é a reta que nós encontramos ali. Ó, a equação da reta que foi determinada aqui é 0,71. Se vocês estão lembrados, né, aquela primeiro ponto que nós tínhamos ali é de fato isso aí, né? Ó, raiz de 2 sobre 2 dá 0,71. E depois ele achou outro vetor, né? Mas talvez seja um vetor... não é o vetor que nós encontramos aqui. Então, esqueça que não funcionou essa questão do GeoGebra aqui. Vamos colocar então o vetor que nós encontramos aqui. Vamos colocar o vetor ponto inicial, ponto final, tá? Então, como ponto inicial, podemos colocar a origem. E o ponto final, então, colocamos o vetor que nós encontramos pelo gradiente. Que é 1/2, né? 1/2 e raiz quadrada de 2. Certo? Então, a direção é 1/2 raiz quadrada de 2. Então, essa é a direção do vetor. Se você observar exatamente no ponto, ele vai ter uma inclinação perpendicular. Estão vendo? Ó? É exatamente naquele ponto que é o A. E daí você pode, então, agora construir a equação da reta. Você pode digitar aqui no GeoGebra a reta, ó, que passa por um ponto. Daí você pode colocar o ponto A, pode escrever inclusive o ponto A, e o vetor diretor coloca 1. Tá? Então aqui nós temos a reta que nós encontramos lá na lousa, né? Ó, e essa reta ela tem a mesma direção do vetor, né? E aqui está a equação dela. Se vocês perceberem, ó, é 0,71 e aqui o vetor diretor que nós encontramos pelo vetor gradiente, tá? Eu acho que essa reta aqui de cima perpendicular, ela selecionou alguma parte do plano, tá? Não foi exatamente o elipsoide, por isso que não originou então a equação correta. Inclusive, deixa eu apagar ela aqui. Então, só para vocês verem na prática, né, o que nós encontramos lá na lousa. Aqui está o elipsoide, ali está o ponto, o vetor gradiente então nos deu a direção no qual a reta tinha que seguir para que ela fosse normal, e aí então está a construção da reta, passando pelo ponto e ela é normal a essa superfície do elipsoide.